Logo ali à frente temos um juazeiro antigo e assombrado. Então pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal André Apolinário. E hoje estamos de volta aqui com o meu amigo Carlinho. Carlinho, tudo bem, Carlinho? Primeiro, André, tudo bem, graças a Deus. Carlinho, estamos diante de um juazeiro assombrado, não é isso, Carlinho? É, André, segundo histórias, relatos de pessoas mais antigas, mas sim, pessoas da época que aconteceram esses acontecimentos, relatam que morreu uma senhora, aliás, ela foi tirada da vida dela, foi assassinada. E as pessoas diante da casa dela, que é logo ali na frente, a gente vai mostrar mais ou menos a localidade da casa, pessoas sempre no período da noite, no início da noite, via ela passando numa porteira que a gente vai mostrar logo mais, e sempre indo aparentemente como que ela ia buscar água, que era o trajeto que ela fazia todos os dias. E as pessoas sempre viam ela no início da noite, a partir de 6 horas ali da noite, era que as pessoas relatavam em ver ela, que via ela passar, e também após se aproximando ali meia-noite, as pessoas acontecia ver isso. Pessoas vinham da rua a pé e tal, via ela passar. E as pessoas julgavam, tinha até quem julgasse que era outra pessoa, mas todo mundo conhecia ela e sempre via de perto, pertinho. É umas histórias bem bacanas e verdadeiras que hoje, se você contar para outras pessoas, diz que é mentira, né? Mas eu acredito muito que isso aconteceu com o meu pai, e não só foi uma vez, e nem só com ele sozinho. Tinha uns colegas dele que falava que vinha junto com ele e presenciavam. Inclusive vinha 3 uma vez, que hoje são os 2 falecidos, que era Adalberto e Geraldo. E eles vinham e Geraldo viu e nem papai nem Adalberto viu nessa noite. Até era depois de meia-noite, eles vinham de Cochola para o sítio. E outro dia viu os 3. Aconteceu de ver todos os 3, ver essas imagens, ver ela passar. É bem bacana as histórias e verdadeiras, não é histórias que eu vi dizer, mas são histórias verdadeiras mesmo, histórias verdadeiras mesmo. Impressionante, hein, Carlinho? Muito impressionante, muito impressionante. São as histórias bacanas e pode perguntar a muita gente daqui da região, do sítio Boa Vista aqui, onde a gente se encontra, que tem essas pessoas mais velhas que com certeza tem alguma história para contar desse juazeiro, que a gente vai acabar mostrando logo mais. Carlinho, seu pai, seu Alonso, ele conviveu, teve essas experiências aqui, hein, Carlinho? Conviveu sim, André. Então vamos seguindo, Carlinho, até o juazeiro. Vamos lá. Conviveu sim, André. Tanto ele como outros moradores daqui, viu muita coisa acontecer, muita coisa mesmo a acontecer nessa época. Impressionante, pessoal. Então vamos seguindo aqui. Estamos exatamente... Bom dia. Estamos exatamente aqui é Boa Vista aqui já, não é, Carlinhos? Aqui é Boa Vista. Sítio Boa Vista, no município de Cochichola, no Cariri da Paraíba. Aqui, André, tem umas histórias bacanas. Sim, Carlinhos. Aqui. De assombração também, hein, Carlinhos? Muita gente não acredita nessa estrada aqui, nesse trecho aqui. E tem pessoas que muitas vezes não acreditam. São pessoas mais novas e talvez que nunca tenha visto, eu acredito. Por conta disso não falava, não fala, não relata. Ah, porque fulano viu, Beltrano viu, mas outras pessoas não viram, né? Eu não vi, aí é aquela história. Só acredito vendo, mas pessoas que eu também nunca vi, não vou falar que eu já vi pessoas vindo junto comigo e veio isso aí acontecer, ver, mas eu mesmo nunca vi, nunca presenciei, mas tem pessoas que viu sim, essa senhora atravessar aqui. Olha, André, nós estamos aqui bem do lado aqui, agora nesse momento. Esse é o juazeiro, né, Carlinhos? Pessoal, esse aqui é o juazeiro. Esse é o juazeiro. Assombrado. Esse é o juazeiro. Por exemplo, André, bem aqui, logo aqui mais, tinha a casa da senhora que... A quantos metros mais ou menos dessa cerca aqui, Carlinhos? Mais ou menos, André, mais ou menos, é porque daqui não dá para ver, mas tinha um pezão de Mandacaru, que era bem aonde era a casa dela. Mas
Era um pé de mandacaru maior que esse, Carlinhos? Maior que esse, era bem grande. Esse Era, pé de mandacaru era um pouco mais ali adiante a casa dela. ficava bem aí, nesse sentido aqui, na frente, a casa dela ficava. Acredito eu que no máximo uns 40 metros daqui, onde nós estamos aqui. 40, 50 metros, acredito, no máximo 50 metros. E era a casa dela. E a porteira que ela passava para ir pegar água era essa aqui. Sim, essa é a porteira. Sempre existiu, não era essa, era outra, claro. Mas era sempre essa porteira aqui. Carlinho, e então, sempre existiu essa cerca aqui? Sempre existiu, só que essa cerca aqui, André, era de outra, não era de arame, era de avelóis. Isso era uma cerca de avelóis. Cerca antiga. Antiga, muito antiga, que por sinal ela se desterorou e veio a acabar. Acabou-se, o avelóis hoje praticamente está quase nessa região, nossa região aqui está quase extinto. Por aqui, tem muito pouco avelóis por aqui. Que era muito comum naquela época a gente perceber cerca de avelóis por aqui. E era onde tinha a porteira, que a porteira não era dessa forma também. Era uma porteira que era diferente. Porteira era antiga, né, Carlinho? Era antiga. Carlinho, para a gente se situar mais ainda. Carlinho, essa história aconteceu, o que aconteceu com essa senhora? Foi mais ou menos assim, em que década, Carlinho? De 50, Rapaz, 40, 70? Foi mais ou menos, eu acredito que na década de 50. Década de 50. Ou antes, eu não sei, mas mais ou menos da década de 50. Eu acredito que sim. Carlinho, ela faleceu de quê, Carlinho? Ela foi assassinada, André. Ela foi assassinada, Carlinho. Por aqui, Carlinho? Ela foi assassinada na casa. Na casa? Na casa aí até... Que era ali atrás. Que era ali atrás. Tinha uma casa que tinha uma senhora, Dona Maria, ela é falecida hoje também, que presenciou tudo, até tentou apartar a briga, entrou em luta corporal com o cara, mas ele acabou matando ela com a mão de pilão. Carlinho, você acabou de falar que alguém matou essa senhora. Você sabe o nome dessa senhora? Chamavam ela de Moza. Agora o nome O apelido era Moza. Era uma senhora de quantos anos, mais ou menos? Era uma jovem moça. Era uma jovem moça. Ah, era uma jovem moça. Por sinal, muito bonita ela. Disse que era muito bonita essa moça. E que levantou interesse por esse cara, mas ele não queria ela. Ela não queria ele, perdão. Ela não queria ele, eu acho que por conta de ciúme, não sei, ele veio a assassinar ela. Ô Carlinho, mas assim, a gente vinha falando de uma senhora, era o que dela, da moça? Essa senhora, Dona Maria, era conhecida como Maria Preta. Dona Maria Preta. Eu acredito que Dona Maria eu não sei se ela era família dela, ou não sei. Eu sei que essa Moza, ela era muito querida aqui. E tinha relatos que Moza não era daqui, da região. Tinha relatos que Moza não era daqui da região, ela veio de fora para cá e todo mundo gostava muito dessa moça por aqui. Então esse cara veio a assassinar ela. Ô Carlinho, e esse cara era aqui da região? André, eu não sei se esse cara era daqui da região, se ele tinha familiares por aqui. Eu sei que nessa mesma época que ele matou, familiares, pessoas da região, acho que andaram até procurando ele para prender ele, não sei. Mas ele sumiu, ele fugiu. Acabou fugindo esse cara. Carlinho, como foi esse acontecido, Carlinho? Diz que foi pela manhã. Eu não sei se Dona Maria Preta chegou a perceber, ele forçar ela para alguma coisa, tentou abusar ela, não sei. E ela não queria, claro, não queria ele, não quis, né? E ela veio a entrar em luta corporal com ele, eu acho que ele tentando agarrar ela, atacar ela, e Dona Maria percebeu. Chegou na hora e junto e naquela lutaram os dois, então ele até chegou a cortar, ferir Dona Maria com uma faca, eu acho, não sei. E ela perdeu até os movimentos de uma mão. Nossa, então ele estava com a faca, Carlinho. Estava com a faca. Ela deve ter segurado na faca. Segurando na faca e ele puxou a faca e cortou os tendões. Cortou os tendões nos dedos. As duas entraram em luta corporal com ele. Inclusive, Dona Maria, ela tinha a mão dela, não tinha movimento. A mão dela ficou sempre meio fechada, ficava semi-aberta, não fechava não, nem fechava e nem abria. Carlinho, aí quer dizer que esse indivíduo, ele assassinou a moça, a jovem. Assassinou e com, assim, muito cruel, assim, o assassinato dela, que foi com a mão de pilão, né? Quer dizer, que foi vários golpes até chegar a realmente assassinar ela, né? Carlinho, então tudo isso aconteceu na casa dela, que era a alguns metros daqui. Exatamente, a alguns metros daqui. Que é próximo desse Juazeiro, que é antigo também o Juazeiro, né, Carlinho? Antiga da época, o Juazeiro, e meus pais falam que naquela época, o meu pai fala que naquela época esse Juazeiro já era muito
esse Juazeiro já era muito antigo, já era dessa mesma forma. Meu pai hoje está com 86 anos, vai fazer agora em março. E ele falava que esse Juazeiro já era desse mesmo jeito. Não era, era do mesmo jeito. Ele até fala, ele até brinca, fala, olha, se brincasse ele era maior. A gente até percebe que ele tem algumas galhas mortas pelo meio, mas é um Juazeiro antigo. Até mesmo pela idade, né? Até Não é, mesmo Carlinhos? pela idade, exatamente. Olha, Exatamente. é um Juazeiro praticamente centenário. Centenário, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida é um Juazeiro centenário. E um detalhe, Carlinho, talvez a terra, o terreno aqui mude até de dono, mas o Juazeiro permanece. Juazeiro ninguém mexe com o permanece. Juazeiro, né, Ninguém Carlinhos? mexe com esse Ô, Juazeiro. Carlinho, e depois desse ocorrido, né, dessa fatalidade, desse ocorrido horrível, foi depois desse ocorrido que ela começou a aparecer caminhando aqui próximo ao Juazeiro, Carlinho? Exatamente, disse que logo... Mas eram as duas que apareciam ou só a senhora? Só Moza que aparecia. Só a jovem? Só a jovem que aparecia, que foi a que veio a falecer, né? Ela aparecia caminhando aqui próximo ao Juazeiro, ela Carlinhos? fazia esse trajeto aqui, tinha uma... Aqui Nossa, tinha uma porteira. Outra porteira aqui. E desse outro lado aqui, do lado aqui do Juazeiro, tinha outra. Então era o canto que ela sempre aparecia. Eu não sei porquê os horários, André, mas as pessoas que relatavam, não, era aproximadamente 6 horas no início da noite, né? 6 horas da noite. E outra senhora me falou, ela hoje é falecida também, era uma senhora por nome de Leusa, muito conhecida aqui da família aqui também. Inclusive Leusa, ela era prima também de Dona Maria Preta. Leusa falava que era sempre os horários que via, aproximadamente 6 horas da noite, era sempre no entardecer. E sempre também quem via ela no período da noite, mais tarde, ali era em noite de lua, não sei porquê também. Eu ouvi alguns relatos, tanto de Leusa como de outras pessoas falar isso, que era sempre no período da noite que acontecia, que tinha esses acontecimentos. Mas Carlinho, sim, Carlinho, são pode... histórias reais, não é... Se for uma criança que comentasse, um jovem que comentasse alguma história, algum relato, as pessoas poderiam ignorar, né? Mas jamais uma senhora, né? Essa senhora, alguns senhores que relataram essas histórias, não é mentira, é coisas reais. Carlinho, voltando para o ocorrido, na hora do confronto, né? Das duas com o indivíduo, o assassino. Ele utilizou para assassinar, ele assassinou as duas, Carlinho? Não, só a Moza. Só a Moza, sim, só a Moza. Só a Moza. Certo. Inclusive Dona Maria Preta eu conheci ela, muito. Chegou a muito conhecer tempo. ela, né, Cheguei Carlinho? a conhecer ela. Assassinou a Moza e com uma mão de pilão, você falou, Carlinho. Então ele feriu Dona Maria Preta com a faca. Com a faca. Eu acredito que ele até tenha conseguido tirar a faca da mão dela. Dele. Mesmo ela ferida, ela conseguiu tirar porque ele não veio a matar a Moza com a faca. Ele iria matar ela com a faca, mas ele pode ter perdido a faca no confronto para Maria Preta e ele acabou assassinando com a mão de pilão. Exatamente. Carlinho, é uma mão de pilão, para quem ainda não entende, é o que, Carlinho? É um pedaço de madeira, André, ele tem as pontas dele iguais e ele era utilizado para pilar. Ele tinha uma parte de madeira que eles faziam um buraco ao meio e eles usavam para pilar milho. Naquela época eu ainda conheci e lembro a minha mãe fazendo isso também. Vinha café desses agrestes, né? O café é o grão, o caroço. E minha mãe chegava a torrar o café no caco, né? No recipiente adequado. E quando o café estava torrado, ela vinha a pilar o café no pilão. Então tanto pilava milho, pilava o café também. Tinha pessoas também que até para despolpar, por exemplo, arroz, que nessa época o arroz vinha na casca. Ele usava o pilão também para pilar o arroz e tirar a casca do arroz, certo? Não pilava com a mesma força que vai pilar o milho para fazer o xerém, né? Pilando devagarzinho para que a palha do arroz, a casca do arroz, solte também. Esse é o pilão. Várias casas ainda existem pilão ainda. Antigamente toda casa praticamente tinha um pilão, né, Toda Carlinhos? casa era comum da casa. E é uma madeira pesada, né, Carlinhos? Rústica, pesada. Utilizou como uma arma e... Isso, usou como arma para matar. Ô, Carlinhos, esse indivíduo, pra gente fechar, esse indivíduo, ele era namorado da Moza ou apenas bateu interesse nela e queria ela à força? Eu acho, André, que ele queria ela à força. Eu acho que bateu interesse nela e queria ela à força. Eu acho que ele não queria ele. Eu até tenho que eu não lembro o nome do cara, mas era muito falado o nome
desse indivíduo na época. Era muito falado o nome dele, mas eu não lembro agora no momento o nome dele. Mas foi uns acontecimentos que para aquela época, na época, né, que não era nada comum, isso chocou muito aqui a região aqui. A região aqui. Ô Carlinho, e ele faleceu, morreu de quê, Carlinho? Vocês têm ideia? Esse cara ele foi embora, ele sumiu. Ele sumiu, desapareceu daqui. Desapareceu. Nunca mais pisou aqui. Nunca mais pisou aqui. Ele sumiu, ninguém sabe que rumo ele tomou, que destino ele tomou, mas ele sumiu daqui. Ele sumiu. E esse Juazeiro aqui, André, não sei se cabe eu falar isso, mas teve pessoas aqui que viram também outras imagens aqui também, que foi duas senhoras que vinha daqui do sítio, até uma é tia minha e outra prima. Duas primas, aliás. Eram três, uma tia e duas primas. Sua, Carlinho. Vinham de carro Suas. E chegaram a presenciar nesse trecho aqui. Vieram a presenciar ali à frente. Quando elas vinham no carro e um cachorro veio latindo do lado do carro. E não sei como, esse cachorro de repente ele latiu como se fosse dentro do carro. Dentro do carro. E depois o cachorro aparecia à frente do carro, mais à frente do carro. Nesse trecho aqui, hein, Carlinho? Nesse trecho aqui, nesse mesmo trajeto aqui. De frente ao Juazeiro, pessoal. De frente aqui ao Juazeiro. Então, esse é um local que pessoas, não só quem presenciou a presença de Moza atravessando, fazer esse trajeto aqui, mas também essas senhoras também, e não só elas, como outras pessoas também viram também esse cachorro por aqui. Aconteceu esse cachorro seguir eles de alguma forma, e nesse dia foi um carro. E a mulher disse que depois ela, tipo, como tivesse atropelado ele, passado por cima dele, só que ele latiu como se fosse dentro do carro. É bem interessante. Todas as três são vivas hoje, e quem chegar e perguntar, elas relatam esse acontecimento. Mais um relato de assombração, pessoal, relacionado aqui ao Juazeiro Assombrado. Agora, Carlinho, a Moza e a Maria Preta, elas passavam por aqui para ir para onde, Carlinho? Elas sempre tinham, aqui o local de trabalho delas, era nessa região aqui, é o roçado, como a gente conhece, delas, mais à frente, na beira do riacho. Sim. E tinha a cacimba, que era muito comum, elas pegam água de beber, água potável, né? Então elas faziam esse trajeto sempre, ou de manhãzinha cedo pela madrugada, cedo do dia, na hora fria, ou se não ao entardecer. Elas iam de tardezinha pegar água, que é na hora que a água está mais fria, né? Que a única água potável que tinha era dessa forma. Não era só aqui, era em toda a região aqui, todo o sítio aqui. Todo mundo tinha uma cacimba ao riacho para pegar água potável, utilizar água potável para beber e fazer a comida, né? Muito bem, Carlinho. Então, pessoal, Juazeiro Assombrado, relatos extraordinários aqui de assombração. Carlinho, uma história impressionante, hein, Carlinho? Antes desse ocorrido, Carlinho, antes da década de 50, não se ouvia falar nada com relação ao Juazeiro aqui, né, Carlinho? Eu acredito que não, André. Só depois teve esse relato que as pessoas começaram a perceber essas coisas acontecer, ver esses relatos. Carlinho, e a jovem Moza, não é isso? Moza. A jovem Moza, quando ela aparecia, que pessoas viam ela aqui cruzando a estrada do lado aqui do Juazeiro, era de branco, Carlinho? Sempre de branco. Sempre de branco. Leusa falava, Leusa é uma senhora que era prima de Maria Preta, falava que ela passava, quando alguém via, inclusive, não sei se Leusa chegou a ver, não sei, mas ela nunca olhava para os lados. Era sempre só atravessando, fazendo esse percurso aqui. E até tinha pessoas que falavam que não entendia aquilo, que ela passava na porteira e não abria. Era algo interessante, a porteira fechada e ela não abria a porteira. Do jeito que ela vinha, na posição que ela vinha, ela só ia chegar e passava direto, como se a porteira já tivesse aberta. Passava e ia embora. Isso depois dela ter morrido, depois hein, dela ter morrido, claro. Depois dela ter morrido. E eu não sei se isso aconteceu durante dias, meses após o falecimento dela, o assassinato dela.
Eu sei que várias pessoas viu, várias pessoas viu. Inclusive o meu pai viu. O meu pai era o senhor, teve Adalberto, igual eu falei antes, e Geraldo, que hoje os dois são falecidos. Eles viram ela. Viram ela. E às vezes que eles viram, vinha os três juntos. Vinha os três juntos, estava vindo de Cochola. E os três viram, porque às vezes apenas uma pessoa vê, não é, Carlinhos? Mas nesse caso os três viram a assombração. Um dia que papai disse que vinha, e Geraldo contou essa história também, que vinham eles três. Eu não lembro se foi ele ou Adalberto que viu e ele não viu. Viu e ele viu, um só viu, e os outros dois não viram. Aí eu sei que tem umas histórias que vinha mais pessoas, e outras pessoas também viram. Eu estou falando deles dois, porque um é meu pai, e os outros dois eram muito amigos dele, né, foram criados juntos, amigos de infância, e me contaram essa história, inclusive recente. Um deles que veio a falecer também tem pouco tempo, Geraldo, veio aí, e ele até veio lá na casa do meu pai, aqui no sítio Boa Vista do Próximo, e ele relatou essa história, ele lembrou dessa história para papai, lembrou dessa história. Recentemente, antes dele falecer, ele lembrou essa história. Lembrou essa história, papai. O Carlinho, e eles viram ela aqui, visualizaram ela em que década mais ou menos? Rapaz, anos 80, 90? Nos anos, eu acho que, acredito eu, André, que antes dos anos 70. Antes ainda, dos anos 70. Anos 70 então será que eles foram as últimas pessoas a verem ela, Carlinho? Rapaz, eu acredito que sim, André. Eu acredito que os três, eu acho que foram as últimas pessoas que vieram ver ela. Você tem conhecimento da reação deles assim, Carlinho? Rapaz, eles pensavam, segundo o papai me falou, o Geraldo, a Adalberto também me falou, que eles pensavam realmente que era uma pessoa normal. Que não fosse a falecida. Que não fosse a falecida. Só que da forma que entrou, que passou na porteira. Passou na porteira, Adalberto disse e Geraldo falavam, principalmente Adalberto, que era o mais velho, que possivelmente pensavam, quando viram, pensavam que era uma outra pessoa. Mas da forma que passou na porteira, perceberam logo que não era, que era ela, porque ela já estava falecida, eles não imaginaram, né? Eles disseram que até quando viram, não tiveram medo. Na primeira impressão não tiveram medo. Mas quando viram ela passar na porteira fechada, né, como se tivesse aberta, aí foi quando eles tiveram aquele susto. E Geraldo disse, e Adalberto também na época falaram, que disse que era uma coisa interessante. Quando eles chegaram a ver ela, era sempre passando para o riacho. Sempre indo para o riacho. Sentido riacho. Onde tinha a cacimba antigamente. E uma coisa, ele disse que sempre que olhava para ela, que eles viam ela, eles olhavam sentido a casa dela, né, onde era a casa. E disse que quando voltavam a olhar, ela não estava mais. Ela tinha acabado de passar na porteira. Aí eles disseram que até olhava sentido o outro lado da casa, que é onde tem a outra porteira, e também estava fechada. E aí quando voltava a olhar para onde ela estava, disse que ela não estava mais. E ela não estava mais, e não tinha nem como ela ter se escondido deles, porque hoje é cheio de mata, aqui tem algaroba, mas na época não tinha. E disse que não tinha como ela se esconder. Então foi onde eles tiveram medo, né? Onde eles tiveram medo, mas umas histórias que são reais mesmo. E como diz, um senhor não tinha por que, 2, 3 senhores, aliás, criar uma história dessa, né? Para impressionar quem? E na época que é do ocorrido, e com certeza, não havia necessidade. Com certeza, não havia necessidade deles estar inventando mentira e prosseguir durante anos, a vida toda, com essa mesma história. Carlinhos, eu não sei se eu já lhe perguntei, mas ela tinha assim mais ou menos quantos anos, Carlinhos? Uma média. Uma moça, eu acredito. Era menor de idade ainda, mais ou menos, não, acho que já era uma jovem. Era uma jovem, eu acredito que possivelmente, a partir dos 18 anos, eu acho, não sei. Em torno de 20 anos, por aí, de 20 anos, eu acredito. E por sinal, igual eu já falei, ela era uma moça que muito bonita e chamava a atenção dos rapazes, né, por ser muito bonita. Na época, e esse cara se interessou por ela pela beleza dela, mas ela não tinha interesse nele, e ele usou de má fé e veio a tirar a vida dela. Infelizmente. E depois desse ocorrido,
ela teve as aparições dela atravessando a estrada aqui, pessoal, Isso. próximo do Juazeiro, que também já teve outros ocorridos aqui, conforme Carlinho já relatou. Carlinho, vamos olhar mais detalhadamente aqui o Juazeiro, Carlinho? Vamos olhar sim. Uma árvore centenária. Ô Carlinho, e eu já vi vários relatos em vários lugares que a árvore Juazeiro é como se essa árvore atraísse espíritos, Carlinho. Olha, Sempre tem um Juazeiro assombrado em algum lugar, Carlinho. Você vê algum relato, por exemplo, sempre Juazeiro. Eu não sei se você já pôde perceber, mas é sempre Juazeiro e sempre Baraúna. Juazeiro e Baraúna, Juazeiro e Baraúna. Sempre você vai ouvir um relato de um Juazeiro assombrado, de uma Baraúna assombrada, que alguém já presenciou alguma coisa nessas duas plantas, a árvore nativa do nosso Nordeste. Então, é bem interessante e bem visualizado, você pode perceber. Geralmente sempre tem um Juazeiro assombrado em algum local. Muito bem. Carlinho, então só nos resta lhe agradecer, Carlinho. Muito obrigado por essa participação, Carlinho. Sempre um prazer. Sempre estarei disponível para fazer outros vídeos quando você precisar. Estou sempre aqui. Muito bem, Carlinho. Sem nenhum problema, a gente filma e é um prazer. Para mim é sempre um prazer. Muito bem, Carlinho. Pessoal, eis aqui o Juazeiro assombrado, onde o meu amigo Carlinho me trouxe até aqui para a gente relatar, para ele relatar esses ocorridos sobrenaturais que aconteceram aqui há décadas e décadas atrás. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele super like nesse vídeo, comente aí, compartilhe principalmente e até a próxima aventura, pessoal. Até o próximo vídeo do canal André Apolinário. Este foi o vídeo aqui do Juazeiro assombrado aqui da Boa Vista, em Cochichola, na Paraíba. Tchau, pessoal!